Gente, prepara aí a pipoquinha porque lá vem a história. Eu não vou falar o nome dela porque muitas não colocam um nome fictício e eu sei que esse é o nome verdadeiro dela. Então, às vezes eu leio a história inteirinha e lá no final a pessoa fala assim: Ai, se eu só te peço que troque meu nome. Então, para não correr o risco de ter que gravar o vídeo novamente, já que eu não li a história, não vou falar o nome dela. Não sei se posso chamá-la de Ludiane, porque como falei, não li a história, mas vi uma coisa interessante aqui, onde ela fala Ferdinando, e eu fiquei na dúvida, será que ela vai falar Ferdinando por causa dos nossos Ferdinandos, ou era o nome do cara mesmo? Bom, essa menina é uma menina, né, gente? 22 anos é uma menina. Prepara aí sua pipoca, porque eu fiz um cafezinho aqui. Ela me mandou muitos, mas muitos áudios no Instagram sem perguntar se eu iria ouvi-los e óbvio, eu falei, amada, não consigo ouvir esses áudios porque eu não consigo ouvir e depois reproduzir num vídeo, então eu peço que você me escreva a sua história e ela escreveu. E agora eu vou contar para vocês o que se passa na vida desta mulher. Bom, boa tarde, Sil. Tenho 22 anos e a história que vou contar... Deixa eu colocar os meus óculos para mim não ficar gaguejando aqui. Que vou contar agora aconteceu em apenas 6 meses. Eu sei que vai parecer que demorou anos, mas não. Então tudo aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu conheci um cara que era 10 anos mais velho que eu. Antes de conversar com ele, eu estudava na escola que ficava de frente para a casa dele. Eu sempre via o Ferdinando passar e sempre ficava olhando ele, achando ele um gato. Até que se passaram alguns anos e ele me adicionou no Facebook. Quando vi, fiquei meio que na dúvida se era ele, pois estava muito diferente, mas resolvi aceitar. Não me lembro muito bem se ele me mandou mensagem no mesmo dia, mas ele me mandou mensagem e a conversa desenvolveu muito bem, com aquelas perguntas do tipo se eu era solteira. Aí eu disse que sim, eu também perguntei se ele tinha alguém e ele disse que não, mas que tinha uma filha do antigo relacionamento. Guardem este detalhe. Aí no outro dia, meu pai me ligou pedindo para ir trabalhar com ele e eu fui para ajudá-lo. E aí nesse meio tempo, o Ferdinando me mandou mensagem perguntando como eu estava e o que eu estava fazendo. E eu disse a ele que estava trabalhando com meu pai. E nessa época eu estava conversando com um rapaz com o mesmo nome do Ferdinando. Aí o Ferdinando me perguntou, ela devia ter colocado aqui Ferdinando 1 e Ferdinando 2. Aí o Ferdinando me perguntou onde eu estava trabalhando e eu disse onde estava. E ele sumiu. Passado alguns minutos, ele me ligou. E quando ele me ligou, eu achei que fosse o outro Ferdinando com quem eu tinha saído. Aí ele me perguntou onde ficava o prédio onde eu estava. Aí ele foi me encontrar. Fui encontrá-lo achando que era o outro rapaz, porque já fazia tempo que eu não via ele. E aí eu fui toda feliz lá. Quando eu chego, vi que era o Ferdinando do Facebook e me assustei, é claro. Mas ele era um gato, mesmo estando sujo e com a roupa do trabalho. Conversamos um pouco, aí ele me chamou para ir para outra rua que passavam poucas pessoas. E eu, inocente, fui. Aí, nessa tal rua, demos uns beijos. Eu estava preocupada do meu pai sentir a minha falta, então voltei para o apartamento. Depois, eu e meu pai fomos embora. Aí meu pai foi ver outro trabalho e eu fui em uma loja encontrar minha tia. Quanta gente no mesmo dia! Nesse meio tempo, o Ferdinando me mandou mensagem perguntando se eu já tinha saído e eu disse que sim. Aí ele me pediu para me encontrar e eu não pensei duas vezes, né? E nos encontramos e fomos conversando até perto da minha casa. Eu morava no começo da rua e ele morava no ponto final. Aí nos despedimos e fomos para casa. Quando foi à noite, ele me convidou para ir para casa dele. E eu, feito uma burra, fui correndo. Chegando lá, conversamos e ficamos. Quase rolou sexo, mas ele disse que não ia fazer, pois não queria me assustar. No fundo, eu queria sim transar com ele, mas ele não quis, então eu respeitei. Mas os papéis estão se invertendo aqui, meu Deus. Conversamos mais um pouco e depois ele me levou para casa. No outro dia, ele me chamou de novo para ir na casa dele e eu novamente fui. Já nesse dia, fizemos sexo. Depois disso, começamos a nos ver sempre. Até que um dia ele cismou que queria pedir a minha mão para me namorar e eu avisei minha mãe que ele ia lá. Quando ele chegou, cumprimentou minha mãe e minha tia, que na época morava comigo e a minha mãe. Aí ele pediu para me namorar para minha mãe.
e ela deixou. Ele só não conversou com meu pai porque nessa época eles estavam separados. Passaram alguns dias, o Ferdinando virou para mim e disse que não queria que eu saísse de casa depois das 7 horas da noite. E eu, feito uma boba, achando que era só medo de algo acontecer comigo, nessa época eu ainda estudava, e cheguei na sala de aula contando para as minhas amigas que eu estava namorando um cara super gato. Aí, minha amiga sempre foi uma pessoa muito brincalhona e pediu para fazer uma brincadeira com ele, fingindo ser meu namorado. Não vi problema, porque ele sempre demonstrou ser um cara muito tranquilo e brincalhão. Então pensei que ele ia levar na esportiva essa brincadeira. Mas essas meninas inventam, né? Mas quando essa minha amiga se identificou, ele ficou muito bravo. Minha amiga até se assustou, porque ele falou bem assim pra ela: "Você me conhece pra fazer esse tipo de brincadeira comigo?" Aí eles discutiram. E aí eu, na tentativa de acalmar a situação, pedi para ele ficar calmo, que foi só uma brincadeira. E ele disse: "Você e suas amigas são tudo piranhas." E mais uma vez minha amiga se meteu e discutiu com ele. Aí ele começou a ameaçar terminar comigo e eu fiquei muito triste, implorando para ele não me deixar. Nesse dia, essa minha amiga me disse para eu terminar com ele, porque ele era tóxico. Mas eu em nenhum momento pensei isso. Achei que fosse inveja da minha amiga. Bingo, já comentamos sobre isso aqui em outros vídeos. Quando a pessoa lá tentou me alertar, né, e ficou meio assim, achando que eu ia achar que ela estava com inveja. Nossa, isso é muito triste quando a pessoa fala isso. Ela já era amiga. Aí do nada a pessoa conhece uma pessoa e confia mais no estranho do que na própria amiga. Depois disso, ele passou o dia inteiro sem falar comigo. Só consegui falar com ele no final do dia. Fui até a casa dele e conversamos. E ele me pediu para eu parar de falar com minhas amigas. E eu disse a ele que ia parar, mas não parei. Saí da casa dele e fui para a casa da minha avó. E ela me chamou para conversar. Me disse que o Ferdinando tinha mentido para mim. Disse que ele não tinha só uma filha, e sim duas. E eu não acreditei. Fiquei muito brava com a minha avó, saí do quarto e liguei na mesma hora para ele e disse tudo o que minha avó tinha me dito. Ele disse que ela não tinha mentido e que realmente ele tinha duas filhas. Aí eu perguntei para ele por que ele não tinha me contado a verdade desde o início. E ele disse que não me contou porque ficou com medo de eu não querer ficar com ele por ter duas filhas, uma de 3 anos e outra de 9. Disse a ele que não tinha problema, porque aceitava ele com filho ou não. Passou alguns dias, eu fui na casa dele e ficamos conversando. Quando deu umas 9 horas, fui para a casa da minha avó. E quando eu estava indo, fui vendo uns vídeos que uma amiga me mandou no WhatsApp. Aí veio um vizinho da minha avó e disse que gostava de vídeos, dos vídeos do menino que eu estava vendo e pediu para ver comigo. Como eu já conhecia ele, eu não vi problema em deixá-lo ver. Quando cheguei na casa da minha avó, ele pediu o meu número e eu não vi nenhum problema em passar. Passei o número, mas ele não me mandou mensagem no mesmo dia. Demorou um tempo. Sil, nessa época eu fazia um curso preparatório para a Marinha. Fazíamos eu e uma amiga minha. Essa amiga morava bem perto de onde fazíamos o curso. Então tinha dias que o curso era no período integral, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então eu dormia na casa dela. Aí o Ferdinando começou a querer me proibir de dormir lá. E teve um dia que eu teria curso em período integral e precisei dormir na casa dela, mas não contei para ele. No outro dia acordei com ele me ligando, perguntando onde eu estava, e eu disse a ele que eu estava na casa da minha avó. Ele disse que era mentira, que mandou um amigo dele me chamar, e minha mãe disse que eu estava na casa da minha amiga. Mentira tem perna curta, gente. Aí acabei confessando que eu estava na casa dela. Quando eu cheguei em casa, perguntei à minha mãe se alguém tinha ido me procurar e ela disse que não. Então percebi que ele tinha apenas jogado um verde e colheu um madurinho. Nesse tempo, eu falava para minha mãe que ia dormir na casa da minha avó e dizia para minha avó que ia dormir na casa da minha mãe para ficar na casa do Ferdinando. Lembra o rapaz que me pediu meu número, o dos vídeos? Então, ele me mandou mensagem e pediu para eu ir na escada encontrar com ele. Na escada. Nesses dias estava só eu e minha avó em casa, mas disse a ele que meu pai estava em casa
e que não ia dar para sair, senão meu pai ia querer saber para onde eu estava indo. Gente, mas a vida dessa menina é uma mentira daqui, uma dali, que parece uma trama de teia de aranha. Depois disso, ele não mandou mais mensagem. No dia seguinte, fui para casa do Ferdinando e ele pegou o meu celular e viu essa conversa. Aí ele surtou comigo dizendo que eu só não fui encontrar com o rapaz porque meu pai estava em casa. Mas eu tentei explicar que não era aquilo. Ele me mandou embora e eu fui. No outro dia eu mandei mensagem para ele, mas ele não respondeu. Aí resolvi ligar e ele atendeu. Pedi para que ele viesse conversar comigo. Ele insistia em terminar. Aí eu disse assim: olha, por favor, eu só te peço mais uma chance. Não termina comigo, porque eu te amo. Oh, meu Deus. Aí ele foi até a minha casa e pediu para eu ligar para este rapaz e pedir para ele não me procurar mais, porque tinha namorado. Aí esse rapaz me perguntou se ele, o Ferdinando, tinha me batido e eu disse que não. Aí ele não me procurou mais. Aí eu esqueci de falar que no dia que ele pediu a minha mão, nossa, tá uma confusão aqui, pediu a minha mãe para namorar comigo, eu pedi para ele tirar uma foto comigo e ele não quis, mas mesmo assim eu tirei uma foto com ele virado de costas. Se lembra que eu te falei que meus pais tinham separado? Então, eu estava muito mal com a separação dos meus pais, mas eu não demonstrava por causa dos meus irmãos mais novos. Então um dia meu pai me chamou para almoçar na casa da namorada dele, para conhecer a família dela, e eu aceitei. Mas nesse mesmo dia, meus amigos me chamaram para sair. Então eu fui, almocei com a família da namorada do meu pai e depois fui encontrar meus amigos. Quando deu certo horário, comecei a beber muito, mas muito mesmo. Eu bebi uma garrafa de vodka de uma só vez e aí, consequentemente, fiquei muito ruim. Aí eu sentei no banco da praça, onde estávamos depois, e não conseguia mais levantar de tão bêbada. Aí minha amiga foi me ajudar a levantar. Quando levantei e caí de novo, bati a cabeça e começou a sangrar. Aí um amigo que estava com a gente me pegou no colo e me levou para um bar. Nossa, para o bar que ficava aberto a noite toda. Aí me deram muita água e eu vomitei muito. Mas nesse bar tinha uma amiga da minha mãe e ela disse que ia ligar para minha mãe. E eu entrei em desespero, pois achei que a minha mãe ia me dar uma surra. Aí ela entrou em contato e meu pai foi me buscar. Mas antes de eu ir embora, meus amigos disseram que eu abracei meu pai e implorei para ele não se separar da minha mãe. Cheguei em casa, minha mãe me deu um banho e me deu um café. No outro dia, conversou comigo e meu pai também. Nesse dia, eu estava me sentindo muito mal e então resolvi ligar para o Ferdinando para ver se ele me fazia sentir melhor. Então, quem atendeu foi o pai dele. E o pai dele me perguntou quem era eu. Aí eu disse que eu era namorada do Ferdinando. E o pai dele perguntou: namorada? E eu disse: sim, namorada. O pai dele me falou que ele estava com a esposa dele na casa dele. O pai dele mandou eu ir até lá para ver. E aí eu fui, muito puta da vida por estar sendo enganada. Quando eu cheguei lá, bati na porta e ele atendeu. Quando me viu, arregalou os olhos e me perguntou o que eu estava fazendo lá. Aí a esposa dele ouviu a minha voz e queria me bater. Aí eu agarrei o cabelo dela, que era aplique, e saiu tudo na minha mão. Ele levou ela para dentro e me deixou lá feito uma idiota. Passou segunda, terça e nada de uma ligação dele. Ele veio me procurar na quinta-feira pedindo para conversar e eu, brava, mas apaixonada, fui. Ele me disse que eles estavam separando e que ela estava lá para pegar as coisas dela e me pediu para voltar. E eu, tonta, voltei achando que era verdade tudo isso. Passou um tempo, ficamos bem. Ele morrendo de medo, achando que eu fosse traí-lo, mas depois de um tempo de novo peguei ela na casa dele. Foi aquela briga, ele me pedindo para voltar e eu voltei de novo. Passou umas 2 semanas, ele me chamou para ir num motel e combinamos tudo certinho. Mas aí, nesse dia, meu tio chegou na minha casa e me chamou para ir na rede jovem que tem toda quarta-feira na igreja dele. Aí eu fui, tomei um banho, me arrumei e fui. Quando eu cheguei na porta da igreja, o Ferdinando me ligou e disse que estava me esperando no local combinado. Aí eu disse a ele que tinha esquecido e ele me mandou subir para encontrá-lo. Sil, eu não sei o que aconteceu, mas eu falei para ele que não queria mais nada com ele, que eu estava cansada da situação e que eu não nasci para ser amante. Aí ele me perguntou
se era o que eu queria. E eu disse que sim. Não sei até hoje o que aconteceu. Não sei se foi um choque de realidade ou se foi Deus me livrando de algo. E há mais ou menos 2 semanas, eu fui trabalhar em um evento e eles estavam lá. Ele bebeu e saiu me difamando para os amigos em comum. Aí eu percebi que isso ainda me magoa muito e que preciso de ajuda. Mesmo hoje eu estando casada e com meu filho que vai fazer 3 anos. Sil, obrigada por tudo e desculpe a longa história. Agora eu quero fazer um adendo aqui, minha querida. O que eu li sobre você lá no Instagram não era bem essa história, mas tudo bem, nós vamos falar aqui a respeito. É porque ela me mandou parte de uma história e depois mandou vários áudios. E eu achei que os áudios eram continuação da história. Bom, ela tá pedindo conselho aqui porque ela disse que isso ainda a magoa e muito. Mas a gente sabe, se você é minha aluna, você sabe do que eu vou falar aqui, que você criou a situação que você quis para sua vida. E se você não estava bem resolvida nesse quesito, não deveria ter se casado, deveria primeiro ter se curado. Mas a questão aqui é que ela insistia, ela continuava. Se desde lá da hora que a amiga tivesse falado, termina com esse cara, ela tivesse feito isso, não tinha acontecido nada do que aconteceu dali pra frente. Segundo ponto, ela foi direto na casa do cara pra dar pro cara. Ok, foi na casa dele, é óbvio que ia dar. Mas eu acredito que esse sujeito ainda estava se sentindo assim, tipo, estou traindo a minha esposa. Eu acho que é isso, eu acho que essa esposa viajava e voltava e eu acho que ele nunca tinha se separado, né? Ela não deixou bem claro aqui toda a situação. Minha querida, é aceitar que passado não volta e que as burrices estão aí para serem feitas, né? Quem ia inventar burrice se não era pra gente fazer, né? A gente erra, a gente faz um monte de coisa que depois acaba esse arrependimento. Eu não gostaria, o fio aqui enroscando na minha perna, eu não chamaria arrependimento. Eu acho que a gente tem que aceitar. Aceita tudo o que aconteceu, faz uma ressignificação de tudo e cuida da sua vida. Se você pedir para o universo afastá-lo de você, isso vai acontecer. Quero que o universo afaste de mim esta pessoa, que onde eu estiver ela não esteja. Ponto final. É óbvio que quando a gente sente um cheiro específico, a gente lembra de um ambiente. Quando a gente ouve uma música, a gente lembra do que aconteceu quando aquela música estava tocando. Não seria diferente você encontrar essa pessoa. É óbvio que vai ter algum tipo de sentimento. Agora, como você lida com esse tipo de sentimento, que é o ponto crucial dessa questão. Porque eu posso ver a pessoa ter um sentimento, lembrar do que aconteceu e tal. Agora, ficar alimentando isso dia após dia, relembrando, sentindo raiva, me questionando, não, isso seria uma escolha errada. Então abençoe essa família. A melhor coisa que você pode fazer é escrever uma oração para essa família. Que eles sejam felizes, bem-sucedidos e que o universo mantenha-os longe de você. Isso é muito importante. E foque no seu casamento, no seu marido e no seu filho. Uma mulher tão nova, com 22 anos, que tinha o sonho de ir para a Marinha, já casada aí com filho. Mas eu espero que você seja muito feliz, que você consiga aí levar o seu relacionamento, que ele perpetue, que ele dê muito certo para sempre, ok? Enquanto vocês estiverem vivos, que você continue com essa pessoa, tá bom? É isso então, gente, mas o legal dessa história, que a moral dessa história é essa. Quando o cara não quis tirar foto com você, você já fica antenada. Ué, qual o problema? Não me pediu em namoro e agora não quer tirar uma foto comigo? Ali você já deveria ter ligado as anteninhas do Chapolin Colorado, né? As anteninhas vermelhas. Então é isso, gente. Mais uma história real. Deixa aí o comentário de vocês a respeito disso. Isso aconteceu quando ela tinha 17 anos, hoje ela tem 22 anos. E ainda bem que eu não falei o nome dela, né? Não tenho interesse de expô-la aqui. Beleza, então. Um beijo e até a próxima história real. E se você, menina que mandou essa história, lembrar do que você escreveu lá pra mim, eu vou voltar lá no Instagram agora e vou ler, porque eu acho que tem a ver com o seu marido. Eu acho que tem a ver com o seu marido e eu vou querer saber agora, porque não tem nada a ver essa história aqui com o que eu li lá, ok? Um beijo!